Nova. Rádio com emoção. São 10h20 nesta manhã de quarta-feira. Está na altura de darmos um saltinho ao Monte Aventino. É verdade, Monte Aventino, na cidade do Porto, onde vai acontecer o Eu Pago Porto Open. O Porto Open é já uma prova conhecida do calendário nacional e também internacional. Temos connosco António Paes de Faria, que é diretor do Porto Open. Bom dia, António. Bom dia. Já faz parte como eu disse, do calendário e faz parte da melhor forma, não? Sim, o Porto Open é uma prova internacional da cidade do Porto. Começou em 1998, digamos, foi o ano prévio, e depois a partir daí, no início até se chamava o Porto Ladies Open. Portanto, a partir de o ano 2000, viragem do século, é que nós adotámos a designação Porto Open. Aliás, houve uma grande discussão até porque é que não era o Porto, que era mais internacional, ou era Porto, mas nós defendemos a tese do Porto. E, aliás, hoje em dia com o Porto Ponto está mais que consagrado. E a partir daí o nome Porto Open estabeleceu-se e pronto, e a prova tem crescido. A prova tem oscilado em alguns modelos diferentes. É sempre ténis, mas começou como uma prova feminina. Na altura foi uma prova, em 2001, 2002, foi uma prova do calendário do WTA, que é o tour mais importante do ténis feminino. Arantxa Sanchez, que foi número 1 do mundo, ganhou em 2001. Portanto, na altura havia patrocinadores para isso, que isso é mesmo assim, no projeto. Depois esses patrocinadores, por várias razões, deixaram, o torneio desceu um bocadinho. A partir de 2007 passou a ser masculino e feminino. Aliás, foi o primeiro torneio em Portugal que se passou a jogar as duas modalidades, masculino e feminino, que é o modelo que nós temos atualmente, que tem masculino e feminino. Porque a maior parte dos torneios do circuito mundial são ou masculinos ou femininos, não têm as duas componentes. E antes da prova feminina, que é no dia 15 de julho até 21, e depois da masculina, que é de 22 de julho a 28 de julho, há a Eu Pago Cup. Que prova é esta, António? A Eu Pago Cup é uma novidade este ano. É uma prova... O Pago refira-se que é o patrocinador. Exatamente. É isso não mesmo. é o Sérgio que paga. Eu não pago nada. O Eu Pago para nós até é um pouco mais que patrocinador. Portanto, nestes últimos anos a prova tem crescido. Aliás, pode-se dizer que no meio da desgraça e dos problemas que trouxe a Covid, mas o ténis tirou algumas vantagens disso. Como é uma modalidade que não tem contacto físico, muita gente apareceu a jogar, ou aqueles que tinham deixado de jogar apareceram a jogar. Os próprios torneios profissionais, portanto, o Porto Open não foi interrompido. Porquê? Porque nós respeitávamos, enquanto o futebol estava parado e tudo, o ténis continuou-se a jogar, porque Portugal era considerado um país seguro. Não houve nenhum caso de Covid nos torneios em Portugal. Muitos torneios vieram de outros países para Portugal. Aliás, de 2020 para cá, o nosso calendário passou a ter cerca de 50 provas, foi ganhando e as provas ficaram, porque de facto foi um exemplo. Era um país que era conhecido e reconhecido como um país com toda a gente está vacinada, não houve nenhum caso, e então os torneios continuaram. E o Porto ninguém Open, subia à rede, não? Ficava a ficar atrás. Os jogadores não se podiam cumprimentar no fim, andava tudo de máscara fora do campo. Não havia público, portanto as edições, só para ver, as edições de 2021 não tiveram público. Passaram na televisão até, mas não tinham público. Mas pronto, esse contexto todo fez com que entretanto o ténis em Portugal tem crescido, que isso é um facto, também ajuda, porque a Federação tem aqui um papel importante, e o torneio começou a crescer. No ano passado o quadro masculino, digamos assim, subiu para um nível que é os 125, que é do nível Challenge, que é já um nível antes do Tour, portanto antes do nível dos 250 e dos 500 e dos 1000. E isso fez com que novos desafios se lançassem. Ainda por cima, no ano passado, o João Sousa joga a sua última final no Porto Open. Tivemos o azar dele não ganhar, mas foi um jogo espetacular. Foram 3 sets. E ainda por cima foi o primeiro torneio que ele fez depois de 6 meses parado. E, portanto, isso também deu ali um elan grande. O modelo ficou mais solidificado, este novo modelo, e então havia que arranjar mais como patrocinador um parceiro. E de facto, Eu Pago encaixa em todo o conceito do Porto Open, porque é uma empresa da cidade,
É uma empresa nova, com ideias novas, arrojada em relação ao futuro e na sua expansão, que é o que nós queremos do Porto também. Portanto, ali há um certo espírito do Porto. E o Porto Open partilha muito este espírito do Porto. Aliás, a imagem hoje em dia do Porto Open é muito associada à cidade e é o que nós queremos do Porto Open. E a data que está ainda por cima é uma data que muita gente já tem mais tempo disponível, que anoitece mais tarde, que seja um ponto de encontro, um sítio onde as pessoas entram, a entrada é gratuita, vão ver um bocado de ténis, vão tomar um café, beber uma cerveja, apanhar um bocadinho de sol. O ténis é ao ar livre, o ténis quer-se com sol e bom tempo, que é isso que se quer no ténis, e é um espetáculo de excelência, porque neste momento o Porto Open em Portugal é o torneio mais importante em piso duro. O mais importante em terra batida é o Estoril Open, mas em piso duro, e aliás os jogadores são, a nível profissional, os jogadores começam-se a especializar mais nos pisos ou noutros, e genericamente acaba por ter até alguns jogadores com um tipo de jogo diferente. São jogadores que gostam de jogar mais neste piso. Com outra questão da calendarização, que é muito importante, é que este torneio é em piso duro, que é chamada a pré-época europeia, antes da época americana, que acaba nos Estados Unidos, que é com este piso. Portanto, os jogadores, principalmente os europeus, que vão depois a seguir para os Estados Unidos, logo em agosto, porque este torneio acaba em agosto, e vão para os Estados Unidos, porque o Open dos Estados Unidos começa no fim de agosto. Vêm jogar neste piso, porque eles já não querem jogar em terra batida. Aliás, os únicos jogadores agora que vão jogar um bocado em terra batida são os que vão para os Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos vai ser em terra batida. Isto para perceberem é que no ténis, para os profissionais, não para mim que sou um amador, mas para os profissionais o piso faz muita diferença. Por exemplo, agora está-se a jogar o Wimbledon em relva, há jogadores que não se conseguem adaptar muito bem àquele tipo de piso, por exemplo. Portanto, há chamados especialistas de um piso, de outro piso, e os jogadores têm que se adaptar à velocidade da bola, o tipo de estratégia e tática do jogo, etc. Sim, tudo muda, não é? É evidente que sim, a técnica é completamente diferente. E isto, o Porto Open mudou também, porque o Porto Open até 2018 era em terra batida e a partir de 2019 passou a ser em piso duro. O complexo do Monte Aventino, apesar de ficar no centro da cidade, boa parte da cidade não o conhece, não é? Tirando as pessoas que são obrigadas a levar o filho ou o sobrinho a um jogo qualquer, as pessoas não conhecem, não é? Essa é uma vantagem. A vantagem do Porto Open é logo, porque o complexo, o torneio, é no centro da cidade, é na cidade, é dentro da cidade, é no coração da cidade, não é nos arredores. E, portanto, isso, os próprios transportes e tudo, facilita imenso. E no dia-a-dia. E, por isso, facilmente se pode ir... Os jogos são durante o dia, portanto, à hora do almoço eu posso ir ver um jogo, como qualquer coisa, e assim vou trabalhar. Ao fim do dia também, antes de me ir embora, antes de sair da cidade, se viver fora da cidade, passa ali, porque a saída da cidade é ali, e essa é uma vantagem enorme. Depois, é um complexo público. Mesmo no dia-a-dia, durante o ano, qualquer pessoa, qualquer um de nós está aqui, pode ir lá jogar ténis. Portanto, e isso é muito importante para uma cidade que tem uma cultura de ténis muito grande. No Porto foi onde se começou a jogar ténis, aliás, como o futebol, por causa dos ingleses, não é? Que eles é que trouxeram essas modalidades todas. É a cidade de Portugal, dentro da cidade, que tem mais clubes de ténis. O ténis é a modalidade que tem mais federados dentro do Porto, porque tem muitas escolas de ténis e no ténis há muitos veteranos a jogar, que é a partir dos 35 anos até aos 80, que há torneios. E isso faz com que se viva muito aquilo. O Monte Aventino, nos últimos anos, mudou de piso, as instalações estão todas melhoradas. Isto porquê? Porque a Federação fez um acordo com a Câmara e aquelas instalações estavam ali um bocadinho esquecidas. E, de facto, desde 2018 para cá, o Monte Aventino é um espaço aberto à cidade e a todas as pessoas que vêm visitar a cidade. E até ao novo pavilhão, não é? Tem. O António disse que o ténis é melhor jogado ao ar livre, mas às vezes não dá, não é? É, mas não se pode jogar à chuva. Portanto, quando chove no Porto. Exatamente. Mas não chove assim tanto como isso. Não, mas é verdade. Sim, o chamado é raro, mas acontece muito. E disse muito bem, uma das novidades do que foi inaugurado em 2021 é um pavilhão com 3 campos cobertos, que estão ao dispor também de qualquer cidadão e também para apoiar os clubes da cidade, porque os clubes da cidade e os clubes da região também
quando necessitam de fazer determinado tipo de treinos e tudo no inverno, ou nos dias que tem chuva, aquilo como está sob a gestão da Federação e com o nosso apoio, essa parte de apoio desportivo também é feita nos campos cobertos, porque não há muitos campos cobertos, não é? Temos connosco também o Pedro Couto, um dos responsáveis também por este Eu Pago Porto Open. Pedro, tu que estás mais habituado a lidar com essa parte dos jogadores e também da comunicação, o que é que os jogadores vão transmitindo da experiência da cidade, deste torneio e também do local que estamos a falar, do Monteventino? Olha, os jogadores e as jogadoras que vêm ao Porto normalmente preparam a época com muita antecedência e quando sabem que há um torneio no Porto tentam sempre reservar essa data porque, para além das condições que são oferecidas na prova, a cidade também lhes oferece muito que eles não têm em mais nenhum lado e, portanto, cada vez que eu encontro as jogadoras e os jogadores noutros torneios antes do Porto Open, vão-me dizendo que o Porto este ano vai se realizar e vai ser em que data, porque nós temos que ir comer ou a pizzaria que conheceram, claro. ou comer a francesinha. Também comem. Também comem bem, Claro. Portanto, não deixam de vir cá e aproveitam este momento. É muito dura a vida de tenista, que são hotel, aeroporto, clube de ténis e, portanto, quando dizem viajam muito, mas não veem nada. E no Porto conseguem ir a vários locais da cidade e a nossa cidade, eu sou suspeito, mas é uma cidade muito rica em todos os aspectos. Claro. Acaba por levar muitas recordações com aqueles que nos visitam. Uma das coisas interessantes é que nós vamos ter também eventos paralelos. Vamos, por exemplo, temos já um acordo com o Futebol Clube do Porto e vamos levar as atletas e os atletas a conhecer o estádio do Dragão e também o museu. Vamos também levar as atletas e os atletas a fazer visita às caves do Vinho do Porto e outros espaços emblemáticos da cidade. O que acaba por são estes bocadinhos que vão fazer com que cada vez que falem do Porto, cada vez que falem do Porto Open, se lembrem daquilo que passaram connosco. O público, há aquela ideia que os tenistas não gostam muito do público, não se pode falar e tal e coisa, não? Ainda agora em Wimbledon se viu uma reação Sim. dessas, mas na verdade o ténis tem outro interesse, como falámos há pouco, António, quando há público. E como é que a entrada é livre, não é? Como é que as pessoas podem assistir aos jogos todos? Como A entrada é livre durante as 3 semanas de prova, exceto no último fim de semana, 3 e 4 de agosto, em que nós esperamos uma afluência bastante grande, como o ano passado, com o João Sousa na final, e portanto nesses 2 dias, muito provavelmente vamos ter que limitar, porque o ano passado tivemos muita dificuldade, porque o número de pessoas era cada vez maior e entende-se. Este ano temos também uma preocupação que é permitir, como o António disse, que toda a gente que esteja na cidade, seja ela portuguesa ou estrangeira, possa confluir para o Monteventino, ou seja, a ideia é que os SCCP, que vão ter todos os autocarros da cidade, um cartaz do Porto Open, do Eu Pago Porto Open, e também as carruagens do Metro do Porto, que também estão a passar um vídeo promocional deste torneio, possam visitar-nos no Complexo Desportivo do Monteventino durante estas 3 semanas, que hoje é a 4ª, com o Eu Pago Cup, que antecede as 3 provas internacionais. Esta Eu Pago Cup, António, reúne jogadores estamos há pouco das idades, de diferentes idades, porque o ténis tem essa característica, aliás vimos isso com o grande Federer, não é? Com o Nosso Senhor, quer dizer, que aguentou até uma idade fantástica, não é? Sim, os jogadores no ténis, aliás, hoje em dia no desporto em geral, os jogadores sendo disciplinados e tendo algum cuidado, comendo conseguem prolongar a convite do Pedro Couto. Exato, conseguem prolongar, como nós sabemos, não é só no futebol, havia jogadores de ténis, o Pedro também sabe, que fumavam um cigarrinho depois dos jogos. Hoje em dia isso praticamente não existe. E de facto é verdade. E isso é muito engraçado no ténis, porque confrontam-se gerações diferentes, tanto nas jogadoras como nos jogadores, nos torneios. Estamos a falar aqui dos profissionais, como nos torneios amadores. Mas eu vou aqui, depois do que disse em relação ao público e ao barulho, eu estava a dizer qualquer coisa, que de facto existe um bocadinho esse mito, no ténis não se pode fazer nada. No ténis, quando um ponto acaba,
a maior parte das vezes, quando são campos cheios, faz-se mais barulho que num estádio de futebol. A grande questão é a tensão do ponto. E mais do que os jogadores que gostam de estar concentrados, claro. É o público, o próprio público, que se alguém a falar ao lado, pede para a pessoa se calar enquanto o ponto está a decorrer. Sim. Porque os pontos são jogadas constantemente mais ou menos curtas, que depois acabam e pode fazer barulho, e a tensão de toda a gente e da adrenalina, as pessoas naturalmente calam-se. Portanto, cada modalidade tem a sua... É a especificidade, não Exatamente. É? Exato, sim. É claro que quando os estádios são muito grandes, que não é o caso do Porto Open, mas o caso do Open dos Estados Unidos, que leva de cerca de 20 mil pessoas para um campo de ténis, estão a imaginar, é evidente que há sempre um barulho de fundo. E até os americanos a comerem chips e outras coisas e tal. Portanto, aquilo há sempre barulho de fundo. Mas é um barulho constante e não há interrupções. Portanto, isso faz parte da cultura das modalidades. Porque barulho pode-se fazer no ténis e buzinas e até quando é a Taça Davis, a Seleção Nacional, quando joga, até há bombos e buzinas e tudo, e cânticos, só que é depois de acabar o ponto. Também é importante que se respeite esse espaço de um jogo que é muito estratégico, que é muito mental, portanto é muito importante haver esse equilíbrio também da parte do público, não é? De quem vai assistir. Porque então quando são pontos decisivos, o silêncio é natural, fica tudo em expectativa do que é que vai acontecer, não é? É uma concentração necessária, exatamente. O António está, obviamente que vai dar uma resposta politicamente correta, que é espera ver todos e tal, mas que jogadores e jogadoras têm particular curiosidade em ver ao longo deste Eu Pago Porto Open, que começa hoje e vai até ao final do mês de julho. Eu, em particular, assim, primeiro os portugues. Nos masculinos há uma geração nova de jogadores, tanto a um nível já bastante bom, que, bem, há dois deles que não vêm jogar sequer porque vão aos Jogos Olímpicos, que é o Francisco Cabral e o Nuno Borges, conhecido este ano, não vêm jogar. E já jogaram até uma final juntos do Porto Open, e perderam infelizmente, mas jogaram a final, e o Nuno Borges também já jogou uma final. Mas o Jaime Faria e o Henrique Rocha são jogadores muito jovens, 20, 21 anos, estão a fazer um percurso muito, muito interessante e vão jogar, e vamos todos torcer para que eles em casa façam o melhor resultado possível, que é ganhar, um deles pelo menos. E depois há toda uma série de jogadores, porque este torneio, este nível, tanto podemos ver jogadores já com um passado, que entretanto desceram um bocadinho com a idade, que é o caso o Richard Gasquet, que ele vem jogar, que é um jogador de 38 anos, já foi 7 do mundo, 7 não foi? 7 do mundo, e é um jogador que toda a gente que gosta de ténis, e que, aliás, ele já jogou 2 ou 3 finais do Estoril também, e portanto é um jogador que está num final de carreira, não é? 38 anos, lá está, é um jogador que está muito interessado nestes pisos, que é para depois ir ao Open dos Estados Unidos, e que vem jogar, e esse é um jogador sempre que as pessoas que gostam de ténis gostam de ver, e que o veem muitas vezes na televisão. E depois há toda uma série de jogadores, e nas jogadoras, as portuguesas, a Francisca Jorge está a fazer um ano excepcional, já está a 180 e qualquer coisa do mundo, é a 7ª cabeça de série do torneio, e este é já um torneio de uma considerável importância, o feminino, que é um 75. Ela ganhou um torneio destes em Guimarães no mês passado. Estamos todos a torcer para que aconteça a mesma coisa. Maravilha. E ela portanto, os portugueses em primeiro lugar, e depois nos femininos também, o ténis feminino evoluiu muito, está muito novas jogadoras e jogadores muito interessantes ver jogar, e algumas também veteranas, como a Mladenovic, não é? Mladenovic, que eu embaralha-se sempre a língua com o nome dela mas que foi uma jogadora que foi número 1 de pares, esteve no top 10 do mundo, e que agora também já tem 30 e tal anos, mas que adora vir ao Porto. Ela veio no ano passado e perdeu na final. Descobriu, aliás, é muito engraçado outra coisa, que é as vagas. O Porto Open, houve uma altura que tinha uma vaga, era muitos espanhóis, e a partir do momento que mudou de piso, porque os espanhóis estão bons em terra batida, agora tem uma vaga grande entre franceses. E se em 2019 foi o primeiro ano neste piso vieram franceses, todos os anos vêm mais franceses. Aliás, os nomes que eu disse agora, já disse 2 ou 3 franceses, não é? E é muito engraçado. E também é um país que tem um ténis excelente.
Pedro Couto, nós vamos aqui na Rádio Nova conseguir ir acompanhando este Eu Pago Porto Open ao longo das próximas semanas, não? Diariamente vamos fazer uma resenha do que aconteceu, fazer talvez prognosticar como vai ser o dia, em termos de jogos, em termos de participação de tenistas, em termos de eventos paralelos. Nós vamos ter também muitas escolas que vão visitar o torneio, alguns ATLs também das juntas de freguesia, por exemplo, de Paranhos. Vamos ter a presença da RTP durante alguns dos dias. Vamos ter a Sport TV na última semana com os diretos e a Rádio Nova, que é a rádio oficial, vai estar a dar diariamente todas as informações sobre este Eu Pago Porto Open, a dar a conhecer também aquilo que se vai fazendo numa modalidade que é o ténis, que tem crescido e que certamente, e o Sérgio conhece bem, porque muitas das vezes acompanhava o sobrinho nos torneios de ténis. Ia mais almoçar Era mais almoçar ele. Ficava com a parte da francesinha, não é? Mas por causa disso, ao almoçar, o ténis tem isso. O ténis é um espetáculo desportivo. Estamos agora a falar aqui de um espetáculo, não é? Porque é os torneios de fim de semana com miúdos, amadores, veteranos. Mas tem essa parte que é... Os jogos começam por volta das 11 horas e acabam por volta das 20, 21. E há sempre jogos. Portanto, eu posso... E ainda por cima é gratuito e há sempre o sítio para almoçar, como diz, para beber uma cerveja, para tomar um café, para apanhar um bocadinho de sol. São vários campos durante a semana, só no fim de semana é que se joga sempre os jogos no Central, mas durante a semana são vários campos, porque aquilo é um sistema de eliminatórios, há muitos jogos. Se estamos a ver um jogo, este jogo não estou a gostar dele, vou para outro campo e vou ver outro jogo. Se gosto mais de pares, vou ver pares. Se gosto mais de feminino ou masculino, vou ver feminino ou masculino. E posso entrar e sair, posso ir de manhã e à tarde já não vou, posso ir à hora do almoço, posso ir ao fim do dia beber um copo e ver uns jogos e entrar e sair. E desse ponto de vista é um espetáculo desportivo muito mais livre e para o dia-a-dia de quem vive na cidade. E o facto de ser dentro da cidade, o complexo, aliás, acontece noutros torneios do mundo, o caso de Barcelona é típico, é numa instalação do Real Clube de Barcelona, que é mesmo no centro de Barcelona, e tem muito isso. As pessoas, então ali é uma zona de negócios à volta, vê-se mesmo à hora do almoço, pessoas que saíram de escritórios a comer uma sanduíche na bancada a ver ali um jogo, assim vão trabalhar a seguir. Tem um lado social muitíssimo importante. E porque os jogos durante a semana levantam esse problema, não é? E ao fim de semana, pronto, é sempre uma festa, porque são os últimos jogos. Mas o ténis tem essa característica, é diferente desse ponto de vista, que é esse lado, no fundo, também social, de quem é espectador e de quem gosta de ver a modalidade. Aí podemos vê-los a treinar também, porque há campos de treino. Não gosto muito de jogos, mas quero vê-los a treinar. E ver-se os campos de treino é a mesma coisa. Então, mais relaxados, não? Sim. E quem gosta mais de ténis gosta de ver como é que eles treinam e aquelas coisas. E os treinadores, e as namoradas dos jogadores e aquelas coisas todas. Não é? Pronto, se eu fizer igual a esta jogadora, também vou começar a jogar bem. Se calhar não é bem assim. Exato. Fake it until make it, não é? Queria deixar um repto só. Dizer que estão todos convidados a vir assistir durante estas semanas ao Porto Open. Vai tudo todos os caminhos vão dar ao Complexo Esportivo do Monte Aventino para ver ténis de qualidade e deixar um repto ao Sérgio, à Vanessa e ao César. Nós temos um torneio que é o torneio Pro-Am, que é o torneio que juntamos jogadores profissionais ou jogadoras com amadores. E, portanto, deixamos aqui o repto para que os três, ou então um representante da Rádio Nova, venha participar neste torneio. É uma forma de... É só em pares, jogam em pares, estão ao lado da jogadora ou do jogador e naquele bocadinho sentem-se dos melhores jogadores do mundo. Muito bem. Bora. Dou-vos uma ajuda. Nós temos os Experience Day, que são momentos em que, com os melhores treinadores, juntamos grupos de pessoas e ao fim do dia podem ir lá experimentar ténis e treinar um bocadinho com eles antes de irem jogar com os profissionais. Portanto, também podem participar nisso. Se quiserem. Se for para comer a francesinha, também vou, está bem? Se calhar aí sabe melhor. Se calhar, não? Muito bem. António Paz de Faria, Pedro Couto, muito obrigado por terem estado esta manhã na Rádio Nova. Vamos acompanhando então este Eu Pago Porto Open ao longo das próximas semanas e para saberem mais, portoopen.org. Muito obrigado. Obrigada.